Saudamos a todos os nossos irmãos e irmãs com a paz do nosso Pai Celestial. Sejam bem-vindos a mais uma leitura do livro A Verdade sobre os Anjos. Antes de iniciarmos, vamos fazer uma breve oração. Maravilhoso Pai que estás no céu, aqui estamos diante do Teu trono, eu, meus irmãos e minhas irmãs, primeiramente para te pedir perdão dos nossos pecados. Tem misericórdia de nós, Pai. Nos ajuda nessa caminhada final. Nos conceda o Espírito Santo e nos dê entendimento em tudo que for lido nesse momento. Em nome de Yahushua, o Cordeiro que tira o pecado do mundo, o leão da tribo de Judá, que se encontra do teu lado direito. É em nome dele que te pedimos hoje e sempre. Amém. Bem, meus irmãos e minhas irmãs, hoje nós vamos ler o capítulo 15, que diz: Anjos bons e maus durante o ministério de Cristo, que o nome dele verdadeiro é Yahushua. Nome não muda, e sim é transliterado. Possessão demoníaca nos dias de Yahushua. O período do ministério pessoal de Yahushua entre os homens foi o tempo de maior atividade das forças do reino das trevas. Durante séculos, Satanás e seus anjos haviam estado procurando controlar o corpo e a alma dos homens, para fazer sobre eles pecados e sofrimentos. O desejado de todas as nações, página 257. O engano do pecado atingira seu apogeu na época em que Yahushua começou seu ministério. Todos os meios para depravar a alma dos homens haviam sido postos em operação. Agentes satânicos estavam incorporados com os homens. O corpo de criaturas humanas feito para a habitação do Eterno Altíssimo, ou seja, nós fomos feitos, o nosso corpo, para a habitação do Espírito Santo, do Pai ou do Filho. É aquilo que eu falei para vocês. Nós somos como hospedeiros. Cabe a nós determinar quem habitará nesse templo. E o nosso templo é ocupado por espíritos e nem sabemos. Tornara-se moradia de demônios. Os sentidos, os nervos, as paixões, os órgãos dos homens eram por agentes sobrenaturais levados a condescender com a concupiscência mais vil. O próprio selo dos demônios se achava impresso na fisionomia dos homens. Esta refletia a expressão das legiões do mal, do que se achavam possessos. Satanás rejubilava por haver conseguido rebaixar a imagem do Altíssimo na humanidade. Então veio Yahushua a fim de restaurar no homem a imagem de seu Criador. Veio para expelir os demônios que haviam dominado a vontade. Veio para nos erguer do pó, reformar o caráter manchado, segundo o modelo de seu divino caráter, embelezando-o com sua própria glória, o desejado de todas as nações, páginas 36 a 38. O Novo Testamento declara enfaticamente que os homens eram possuídos por demônios. As pessoas assim afetadas não eram meramente portadoras de doenças provenientes de causas naturais, ou seja, os demônios causam doenças nas pessoas. Yahushua possuía perfeita compreensão dos fatos com os quais estava lidando, e assim reconheceu a direta presença e operação dos espíritos maus. The Spirit of Propensity, volume 4, página 332. Nós temos que entender que a luta espiritual, nós estamos no meio desta batalha e as pessoas, a maioria delas, são conduzidas, usadas, feito marionetes por espíritos malignos. Satanás e seus anjos estiveram muito ocupados durante o ministério de Yahushua, inspirando os homens com descrença, ódio e desprezo. Espiritual Gips, volume 1, página 36. Rejeição em Nazaré. Durante a infância e a juventude,
Yahushua adorara entre seus irmãos na sinagoga de Nazaré. Desde o início de seu ministério, estivera ausente deles, mas não ignoravam o que lhe acontecia. Ao aparecer novamente em seu meio, o interesse e expressão deles subia ao mais alto grau. Quando o rabi se achava presente na sinagoga, esperava-se que dirigisse o sermão, e qualquer israelita podia fazer a leitura dos profetas. Nesse sábado, Yahushua foi convidado a tomar parte no serviço. Levantou-se para ler e foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. Lucas capítulo 4, versículos 16 e 17. Yahushua colocou diante do povo como vivo expositor das profecias concernentes a si próprio, explicando as palavras que lera. Falou do Messias como de um libertador dos oprimidos e dos cativos, médico dos aflitos, restaurador de vista aos cegos e revelador da luz da verdade ao mundo. Sendo seu coração movido pelo Espírito Santo, respondiam com fervorosos améns e louvores ao Altíssimo, o desejado de todas as nações, páginas 236 e 237. Diante das palavras de Yahushua, o Espírito Santo do Pai operou tão poderosamente que o coração de todos na sinagoga respondeu às palavras graciosamente proferidas por seus lábios. Produziu-se uma mudança naquele grupo, enquanto a divindade de Yahushua irradiou através da humanidade, e discernimento espiritual dos ouvintes foi reavivado. Nova capacidade de compreensão lhes sobreveio, assim como a quase irresistível convicção de que Yahushua era o Filho do Altíssimo. Entretanto, Satanás estava ali para despertar dúvidas e descrenças e orgulho. Things of the Times, 14 de setembro de 1882. Ou seja, era o Espírito Santo lutando para dar entendimento aos que estavam ali, e os espíritos ruins também eram um combate, uma batalha espiritual. E assim é hoje. Quando Yahushua anunciou: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos, Lucas capítulo 4, versículo 21, foram de repente levados a pensar em si mesmos e nas declarações daquele que lhes dirigia a palavra, o desejado de todas as nações, página 237. Quem é esse Yahushua? Indagaram. Aquele que invocara para si a glória do Messias. Era o filho de um carpinteiro e trabalhara no ofício com José, seu pai. Conquanto sua vida houvesse sido sem mancha, não queriam crer que fosse o prometido. Pela simplicidade, Pessoa pobre, humilde. Ao abrirem a porta à dúvida, o coração endureceu-lhes. Por quê? Porque os espíritos estavam ali, estavam trabalhando para que isso acontecesse. Tanto mais quanto se havia por momentos abrandados. Satanás decidira que os olhos cegos não se abriram naquele dia, nem almas cativas seriam postas em liberdade. Com intensa energia operou para os confirmar na incredulidade, ou seja, os espíritos trabalharam fortemente naqueles homens. As palavras de Yahushua a seus ouvintes na sinagoga foram um golpe na raiz de sua justiça própria, impressionando-os com a atroz verdade de que se havia separado do Altíssimo, perdido o direito de ser seu povo. Zombavam agora da fé que, a princípio, Yahushua lhes inspirara. Não admitiriam que aquele que surgira da pobreza e da humildade fosse mais que um homem comum, o desejado de todas as nações, páginas 237 a 239. Anjos de luz achavam-se naquela assembleia, observando com intenso interesse a decisão que tomariam. Anjos de Satanás igualmente estavam no local para sugerir dúvidas e despertar preconceitos.
Vocês viram aí a batalha espiritual? Eles entrando nas pessoas, distorcendo o entendimento. É assim que funciona. Da incredulidade procedeu a malícia, que um homem de baixa estirpe e nascido em pobreza viesse agora reprová-los. Foi algo que encheu o coração dos nazarenos de um ódio que beirava a loucura. A assembleia irrompeu em confusão. As pessoas lançaram mão de Yahushua, empurrando-o para fora da sinagoga e da cidade. Things of the Times, 16 de junho de 1887. Todos pareciam prontos a destruí-lo. Levaram-no até a beira de um precipício, intentando lançá-lo dali para baixo. Gritos de maldição enchiam o ar. Alguns lhe atiravam pedra e pó. Repentinamente, porém, ele desapareceu do meio deles, sem que soubessem como ou quando. Anjos do Altíssimo assistiram a Yahushua em meio à enfurecida multidão e lhes preservaram a vida. Os mensageiros celestiais haviam estado a seu lado na sinagoga, enquanto ele falava, e o acompanharam enquanto era empurrado e maltratado pelos descrentes e enfurecidos judeus. Esses anjos cegaram os olhos da turba enlouquecida e conduziram Yahushua a um lugar seguro. The Spirit of Prophecy, volume 2, páginas 114 e 115. Essa passagem está em Lucas, capítulo 4, versículo 29. O endemoniado na sinagoga de Cafarnaum. Falava Yahushua na sinagoga acerca do reino que viera estabelecer e de sua missão de libertar os cativos de Satanás. Foi interrompido por um agudo grito de terror. Um louco precipitou-se dentre o povo para a frente, exclamando: "Ah, que temos nós contigo, Yahushua Nazareno? Vieste a destruir-nos? Bem sei quem és, imaculado do Altíssimo." Lucas capítulo 4, verso 34. Tudo era agora confusão e alarme. A atenção do povo se desviou de Yahushua e suas palavras não foram escutadas. Tal era o desígnio de Satanás em levar a vítima à sinagoga. Mas Yahushua repreendeu, dizendo: "Calem-se e saiam dele." Então os demônios, lançando-o por terra no meio do povo, e saíram dele, sem lhe fazer mal. Lucas capítulo 4, versículo 35. O Espírito disse: "Mísero sofredor fora entenebrecido por Satanás, mas em presença do Salvador, um raio de luz lhe penetrara as trevas. Foi despertado e ansiou a libertação do domínio do maligno. Mas o demônio resistia ao poder de Yahushua. Quando o homem tentou apelar para Yahushua em busca de auxílio, o espírito mau pôs-lhe nos lábios as palavras e ele gritou em angústia de temor. O possesso compreendia, em parte, achar-se em presença de alguém que o podia libertar, mas ao tentar chegar ao alcance daquela poderosa mão, outra vontade o segurou, que é justamente o espírito que estava nele. Outras palavras encontraram expressão por meio dele. Terrível era o conflito entre o poder de Satanás e o desejo de libertação. O Desejado de Todas as Nações, página 255. Aquele que conquistara o arqui-inimigo no deserto, arrebatou esse pobre cativo das garras de Satanás. E Yahushua bem sabia que, embora assumindo outra forma, o demônio era o mesmo espírito mau que antes o havia tentado no deserto, que era o próprio Satanás. The Spirit of Prophecy, volume 2, página 180. O demônio exercia todo o poder para reter o domínio sobre a vítima. Perder terreno aqui seria dar a Yahushua uma vitória. Dir-se-ia que o torturado homem devesse perder a vida na luta com o inimigo, que fora a ruína de seu vigor varonil. Mas o Salvador falou com autoridade e libertou o cativo.
O homem que estivera possesso ali se achava perante o povo admirado, feliz na liberdade da posse de si mesmo. Os olhos que haviam pouco tanto tinham chirpado sob a chama da loucura, brilhavam agora de inteligência e inundavam-se de lágrimas de gratidão. O Desejado de Todas as Nações, página 256. A cura do servo do centurião. O centurião viu pelos olhos da fé que os anjos do Altíssimo estavam todos à volta de Yahushua e que sua palavra poderia comissionar um anjo a aproximar-se do sofredor. Sabia que sua palavra entraria no quarto e que seu servo seria curado. Review and Herald, 11 de março de 1890. Os endemoniados de Gadara. De manhã cedo, o Salvador e seus companheiros chegaram à praia. De um lugar oculto, entre os sepulcros, 2 loucos avançaram sobre eles, como se os quisessem despedaçar. Pediram-lhes pedaços de cadeias que haviam partido para fugir à prisão. Tinham a carne dilacerada e sangrando nos lugares em que se haviam feridos com pedras agudas. Brilhavam-lhes os olhos por entre os longos e emaranhados cabelos, como que se apagara neles a própria semelhança humana, pela presença dos demônios que os possuíam, parecendo mais feras que criaturas humanas. Vocês perceberam o que os demônios fazem com os seres humanos? Do que eles são capazes de fazer conosco? Os discípulos e seus companheiros fugiram aterrorizados. Notaram, porém, depois que Yahushua não se achava com eles e voltaram em sua procura. Encontrava-se onde o tinham deixado. Aquele que acalmara a tempestade, que enfrentara anteriormente a Satanás, vencendo-o, não fugiu em presença desses demônios. Quando os homens, rangendo os dentes e espumando dele, se aproximaram, e Yahushua ergueu a mão que acenara as ondas, impondo silêncio, e os homens não se puderam aproximar mais. Continuaram furiosos, mas impotentes diante dele. Ordenou com autoridade aos espíritos imundos que saíssem deles. Suas palavras penetraram no espírito entenebrecidos dos desventurados. Percebiam francamente estar ali alguém capaz de salvá-los dos demônios atormentadores. Caíram aos pés do Salvador para o adorar, mas, ao abrirem-se-lhes os lábios para suplicar-lhe a misericórdia, os demônios falaram por eles, gritando fortemente: Que tenho eu contigo, Yahushua, filho do Eterno Altíssimo? Peço-te que não me castigue. Lucas capítulo 8, versículo 28. Sobre uma montanha, não muito distante, pastava grande manada de porcos. Os demônios pediram que se lhes permitisse entrar nos mesmos, e Yahushua o consentiu. Da manada subitamente se apoderou o pânico. Precipitaram-se loucamente penhasco abaixo e, incapazes de se deter ao chegar à praia, imergiram no mar, ali perecendo. Enquanto isso, maravilhosa mudança se operara nos possessos. Fizera-se-lhes luz no cérebro, brilharam-lhes os olhos de inteligência. A fisionomia, por tanto tempo mudada à semelhança de Satanás, tornara-se repentinamente branda, tranquilas as ensanguentadas mãos, e louvaram alegremente ao Altíssimo por sua libertação. Agora, esses homens achavam-se vestidos e em perfeito juízo, sentados junto de Yahushua, ouvindo-lhe as palavras e glorificando o nome daquele que os curara. O Desejado de Todas as Nações, páginas 336 a 338. A cura do rapaz endemoniado.
O menino foi levado, e quando os olhos do Salvador pousaram sobre ele, o mau espírito lançou-o por terra em convulsões de agonia. Ali estava no chão e revolver-se e espumar, soltando guinchos que não pareciam humanos. Novamente se defrontaram no campo da batalha o príncipe da vida e o príncipe dos poderes das trevas. Anjos de luz e exércitos de anjos maus, invisíveis, comprimiam-se para presenciar o conflito. Por um momento, Yahushua permitiu ao mau espírito que ostentasse seu poder para que os espectadores pudessem compreender a libertação prestes a operar-se. Yahushua volta-se para o sofredor e diz: Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. Marcos capítulo 9, versículo 25. Ouve-se um grito, há uma angustiosa luta. O demônio, ao sair, parece a ponto de arrebatar a vida à sua vítima. Então o rapaz fica imóvel e aparentemente sem vida. A multidão murmura: está morto. Marcos capítulo 9, versículo 26. Mas Yahushua o toma pela mão e, erguendo, apresenta-o ao Pai, perfeitamente são de espíritos e de corpo. Pai e Filho louvam o nome de seu libertador. O desejado de todas as nações, páginas 428 e 429. Yahushua, acusado de possessão demoníaca. Yahushua declarou-se como o verdadeiro pastor pelo fato de dar a vida por suas ovelhas. Yahushua falou estas palavras diante de grande multidão, e uma impressão profunda foi produzida no coração de muitos que o ouviram. Os escribas e fariseus enchiam-se de inveja porque ele era tratado favoravelmente por muitos. Ao mesmo tempo em que ele se apresentou como bom pastor, os fariseus disseram: ele tem demônio, e enlouqueceu, porque, ouves. João capítulo 10, versículo 20. Outros, porém, distinguiram a voz do bom pastor e disseram: estas palavras não são de endemoniado? Pode, porventura, um demônio abrir os olhos aos cegos? E em Jerusalém havia a festa da dedicação, e era inverno, e Yahushua passeava no templo, no alpendre de Salomão. Rodearam-no, pois os judeus disseram-lhe: até quando você nos deixará em suspense? Se tu és o Messias, dize-no-lo abertamente. Respondeu-lhes Yahushua: já vô-lo tenho dito, e não o credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai, essas testificam de mim. Eu e o Pai somos um. João capítulo 10, versículo 21 a 25 e 30. Os judeus compreenderam o significado daquilo que ele afirmara e agarraram pedras para atirar-lhe. Yahushua olhou calma e firmemente, dizendo: tenho-vos mostrado muitas boas obras procedentes de meu Pai, por qual dessas obras me apedrejais? João, capítulo 10, versículo 32. A majestade do céu permaneceu calma e tranquila diante de seus adversários. Seus semblantes, carregados e mãos cheias de pedras, não o intimidaram. Ele sabia que forças invisíveis, legiões de anjos estavam à sua volta, e a uma só palavra de seus lábios, eles poriam por terra a multidão, ousassem aqueles atirar-lhe uma só pedra. Things of the Times, 27 de novembro de 1893. Embora Yahushua oferecesse evidências de seu divino poder, não lhe foi permitido apresentar suas lições sem interrupção. Os líderes procuravam sempre colocá-lo em posição de ridículo diante do povo. Não lhe permitiam apresentar suas ideias e doutrinas de modo ordenado. Contudo, a despeito das frequentes interrupções, a luz brilhava na mente de centenas. E quando os dirigentes ouviram as palavras de Yahushua, revestidas de poder a ponto de manterem
a multidão em suspenso, sentiram-se irados e disseram: És samaritano e tens demônio. João capítulo 8, versículo 48. E Yahushua enfrentou tais acusações com calma, dignidade, destemida e decididamente, afirmando que os direitos do concerto se concentravam nele e que não haviam sido recebidos através de Abraão. Declarou: antes que Abraão existisse, eu sou. João capítulo 8, versículo 58. A fúria dos judeus não reconheceu limites a eles, se prepararam para apedrejá-lo, mas os anjos do Altíssimo, invisíveis aos homens, o conduziram para fora da Assembleia. Things of the Times, 26 de maio de 1890. Anjos malignos sob forma humana entre os ouvintes de Yahushua. Viu? Eles se transformam em quem eles quiserem. Misturando-se com os ouvintes de Yahushua, achavam-se anjos sob a forma de homens, fazendo suas sugestões, criticando, interpretando erroneamente e representando falsamente as palavras do Salvador. Review and Herald, 11 de agosto de 1903. Ele, Yahushua, foi o instrutor nas assembleias desses anjos, antes que caíssem de sua elevada posição. Mensagens Escolhidas, volume 3, página 410. A ressurreição de Lázaro. Yahushua podia ter ordenado à pedra que se deslocasse por si mesma, e ela lhe seria obedecida à voz. Poderia ter mandado os anjos que se lhe achavam ao lado que fizessem isso, ao seu mando. Mãos invisíveis teriam removido a pedra, mas ela devia ser retirada por mãos humanas. Assim queria Yahushua mostrar que a humanidade tem de cooperar com a divindade. O que o poder humano pode fazer, o divino não é solicitado a realizar. O Desejado de Todas as Nações, página 535. Por isso que nós precisamos do Espírito Santo para nos vencer os nossos pecados do dia a dia. Outras, para ele nos moldar à sua maneira. E também para que possamos trabalhar para sermos usados por ele, a levar a palavra às pessoas que desconhecem totalmente esse Pai maravilhoso. Yahushua, perseguido da cidade em cidade durante seu ministério. Yahushua foi perseguido de cidade em cidade durante seu ministério. Sacerdotes e dirigentes estavam em seu encalço. Interpretavam mal sua missão e trabalho. Veio para os seus, e os seus não o receberam. Anjos vigiavam o conflito a cada passo. Observavam o espírito e a obra do inimigo. Olhavam surpresos aos ardis lançados por Satanás contra o divino Filho do Altíssimo. Viram que aquele que fora inferior apenas ao próprio Yahushua em poder e glória, caíra a nível tão baixo a ponto de influenciar os homens a perseguirem a Yahushua de cidade em cidade. Things of the Times, 25 de novembro de 1889. Vez após outra, Yahushua poderia ter sido morto. Não fora a presença dos anjos celestiais a assisti-lo e a proteger sua vida até o tempo em que o caso dos judeus como nação fosse decidido. Review and Herald, 12 de outubro de 1897. É isso, meus irmãos e minhas irmãs. Aqui nós finalizamos a leitura do capítulo 15 do livro A Verdade sobre os Anjos. Eu espero que vocês tenham gostado, reflitam em tudo que foi dito aqui e desejo a vocês uma excelente semana. Não esqueçam de pedir o Espírito Santo, ocupem um templo para que nenhum espírito imundo use vocês e a gente nem percebe. No próximo vídeo, vamos para o capítulo 16, os anjos durante a paixão e a morte de Yahushua. Fique na paz do nosso Salvador e intercessor Yahushua, o Filho do Altíssimo. Ele quer te salvar e me salvar. Amém.